Bora lá, galerinha, expondo as farsas não, a farsa dos pastores mirins, gente, do canal do Samuel Baum. É a terceira vez que eu tô gravando essa introduçãozinha aqui, porque eu falei, as 3 vezes eu falei as farsas, mas agora eu não vou cortar de novo não vou refazer de novo não esse começo aqui, agora vai ser assim mesmo. Espero que eu lembre de cortar na edição, que senão vocês vão ter ouvido eu fazendo a introdução 2 vezes. Mas enfim, gente, eu queria comentar sobre esse assunto dos pastores mirins aí e tal, e não queria perder muito... Tipo assim, não queria perder muito o hype do assunto, por assim dizer. Então tô gravando pra vocês esse vídeo aqui do Samuel Baum que ele acabou de postar. Faz um bom tempo que eu não gravo vídeos dele. Mas eu gravei alguns já, então aí no canal. Vou fazer a playlistzinha dele certinha aí. Não sei se ela tá 100% ok ainda no canal. Tô organizando os vídeos, como vocês sabem. E organizando o canal, né? Postando mais regularmente e tal. Enfim, gente. Vamos embora pra esse vídeo. Vamos comentar sobre esse assunto que eu tô bem interessado em dar minha visão, dar o meu ponto de vista sobre tudo isso, tá bom? Enfim, deixando um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe nada de like, se inscreva se possível. Considere se tornar membro do canal que tá me ajudando demais, tá bom? Vambora então, gente, que eu tô bem animado. Bora! Igrejas evangélicas. Não é novidade pra ninguém que esse tipo de lugar sempre nos proporcionou as ele já foi de igreja evangélica, que eu lembro que ele falou em um vídeo dele. melhores pérolas da internet. Se eu não me engano. Amaldiçoou o Rio de Janeiro? Todo mundo já passou pela experiência Funcionou de ou não, amigos cariocas? Instagram ou outras redes sociais e do nada vi aquela notícia de um pastor vendendo objeto ungido, casos de família acontecendo durante o culto, ou até umas coisinhas aí um tanto quanto pesadas que eu prefiro não dizer. Seja um momento engraçado, uma possessão demoníaca fake, uma extorsão dos fiéis ao vivo, a verdade é que não importa qual absurdo você pense, provavelmente ele já aconteceu durante um culto evangélico. Todo fudido! Mas se antes era muito mais difícil você ficar sabendo, com o surgimento da internet e os celulares, o ser humano foi capaz de gravar esses momentos absurdos ao vivo. Não que antigamente a televisão não cumprisse esse papel, afinal, o espetáculo evangélico sempre existiu. Só que com o tempo as pessoas foram se acostumando com isso, e hoje em dia é bem mais difícil se surpreender com algum absurdo vindo da igreja. Pastor tirando dinheiro dos fiéis, todo mundo sabe o que acontece. Homofobia descarada, essa é velha. Mas assim, também tem que falar, né, cara, já, esse vídeo vai descer, vai falar bem, vai descer o cacete aí bastante em coisas de igrejas evangélicas e coisas assim, então eu já vou falar aqui para os amigos evangélicos que estão no canal, né, gente, que claro, né, cara, isso aqui é uma porcentagem, né, você tem aí a igreja evangélica só tem alguns pastores estranhos, assim, fazendo essas coisas, porque ela é muito grande, então, conforme mais grande ela for, mais pessoas vão estar lá dentro e vai ter gente fazendo bizarrice, né, cara? Pastor derrubando... Assim como acontece na igreja católica, né? É mais difícil porque o padre, ele passa por toda por muito mais filtros, né, pra estar ali. Então os padres têm uma doutrina geralmente mais igual entre todos eles, mas é claro que você acha na internet vídeo de padre falando coisa bizarra também. Fiéis, né? Com o poder da mente, cada vez tem um método novo. Até o Guilherme de Pádua virou pastor. Acho que depois disso a gente não deveria mais se surpreender com nada. Morreu agorinha. Só que a igreja é como se fosse um vírus. Você olha um absurdo e fica vacinado contra ele. Para algo te impactar novamente, precisa ser ainda mais forte. E é aí que nós chegamos ao estado atual das igrejas em 2025. Porque, mano, se tem um povo que sabe reinventar suas armadilhas pega-trouxa, são as igrejas. Olha pra essas imagens aí e me diz qual o primeiro pensamento que vem à sua cabeça se fosse convidado para um evento chamado tipo assim, Revoada, Vem Novinha ou Tinder. Provavelmente sua resposta é... Imagina que Jesus lá na Galileia, né, cara? Há 2000 anos atrás já tá pensando, né, cara, se visse esses posters, né, cara? Pô, sei lá, um baile funk, tá ligado? Mas acreditem se quiser, né, isso são chamadas pra culto, porque hoje existem até mesmo baladas gospel, que vou dizer, hein, se bobear tá melhor que as da minha cidade. Fora isso, nós também temos gente pagando 80 mil reais pra subir um monte e se tornar um homem de verdade, pastor criando seu próprio banco digital, que provavelmente o dízimo e a oferta já são retidos na fonte. E o assunto do vídeo de hoje, pastor... inteligente, não dá pra negar. Pastores mirins. Esses que rasgam câncer, filtram sangue e curam leucemia de uma vez só. Ou que pregam sobre iPhone também serve. E só de eu falar essas coisas, acho que já fica claro que tem algo muito errado acontecendo com as igrejas, porque a base vem forte. Se uns moleques na puberdade já estão alcançando milhões de seguidores, imagina quando ficarem velhos. A China deveria estudar os métodos de ensino das igrejas evangélicas, porque os moleques já saem de lá adulto com 15 anos. E bom, existem tantos problemas dentro da igreja que eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso, de
Cara, eu tenho minhas dúvidas se eu gravei ou não esse vídeo aí, sendo sincero. Tenho minhas dúvidas, Quase 20 minutos há mais ou menos 6 meses atrás. Focado principalmente na minha experiência como alguém que passou lá do 0 até os 17 anos. Ou seja, muito do que rola nos bastidores e a forma como alguém de lá de dentro se sente tá naquele vídeo. Porque nada melhor, né, do que um ex-frequentador pra dizer como as coisas funcionavam, não é verdade? Só que apesar de tudo, por mais irônico que pareça, que um ex-frequentador... Os caras estão realmente lendo um negócio com o Martinho Lutero pra dizer como as coisas funcionavam, não é verdade? Só que apesar de tudo, por mais irônico que pareça, recentemente... Interessante, né? Não, tá estudando história de fato, né? Eu voltei a me conectar com Deus. Tenho lido a Bíblia, orado todos os dias e, coincidência ou não, a minha vida tem melhorado muito. Eu consigo realmente me sentir bem, em paz, Jesus e algo que eu não sentia há muitos anos. Porém, toda vez que eu penso, será que eu devo voltar pra igreja? Pum, aparece a mais nova bizarrice evangélica, me fazendo pensar que o meu quarto fechado, orando e lendo a Bíblia, é 1000 vezes melhor do que o pastor mirim pedindo pix em cima do púlpito, homem subindo a montanha pra fazer sabe sei lá o que, balada gospel e até banco evangélico. E mano, se você assim como eu frequentou igrejas nos anos 2000 e por algum motivo se afastou, vai concordar que hoje em dia lá tá um lugar muito estranho, simplesmente irreconhecível. Eu, por exemplo, fui criado numa espécie de Assembleia de Deus. É porque a igreja evangélica, né, cara, ela vai desde lá do... Bom, eu não sou o maior entendedor porque eu não sou evangélico, né, gente? Mas tipo assim... Quando rola o começo da Reforma Protestante, lá, o Martin Lutero, esses caras, eles eram ainda muito parecidos com a Igreja Católica. Então, as igrejas mais antigas que tem, sei lá, luterano, anglicano, pô, até a estrutura da igreja, você vê que, até a arquitetura, você vê que é muito mais tradicional, né? E ela vai, conforme vai passando o tempo, cada vez mais se dissuadindo no sentido de ficar mais diferente, né? Mais moderna, né? Mais modernizada, por assim dizer, né? E na minha experiência, a igreja sempre foi um lugar de... O que é um pouco paradoxal, né? Se for para pensar, né? Porque muitas tem igrejas evangélicas que são muito... Que, tipo assim, são muito conservadoras no sentido de pensamentos e coisas assim, sendo que a igreja, necessariamente, o método da igreja, ela não é conservadora, ela é bem progressista, se você for ver, né, cara? Porque, tipo assim, é música, é balada, é revoada, né, cara? Tipo assim, como assim, né, cara? Respeito, onde o pastor é um cara mais velho, o pessoal usa umas roupas mais discretas, o público é conservador, e as crianças vão pra escolinha, não pregar, tá ligado? Talvez a minha experiência tenha sido muito específica, mas aqui eu fui criado numa igreja de bairro, não essas de ginásio, etc. Então, tudo que tá acontecendo hoje... Mas, sinceramente, cara, eu não faço ideia aí, né, cara? De novo, não sou evangélico, mas me parece que as que tem mais... Bom, não sei, mas as que parece que tem mais, assim, esses lances de, sei lá, possessão na frente, coisas assim, é nessas maiores, né? Hoje, pra mim, era impensável há anos atrás. Eu nem sabia que existia esse tipo de coisa. Principalmente pastor mirim arrancando dinheiro de gente pobre. Eu conheço um cara aí que estaria orgulhoso. Oi, meu filho. Deixa eu te falar, papai tá cheio de orgulho de você, viu? Dá pra dizer que a igreja antigamente se assemelhava muito mais a um catolicismo, que é super exatamente rigoroso em todos os aspectos. Um padre, por exemplo, precisa estudar anos pra se tornar um. Já o pregador pode ter 15 anos que tá tudo certo. E como eu disse, o advento da internet fez com que a igreja não fosse mais aquele lugar antigo, conservador e discreto que muita gente conhecia. Muito pelo contrário. Se tem uma coisa que não para de crescer e virar modinha mainstream, são as igrejas. Porque até os famosos estão adotando isso. O Neymar Pai, o Thiago Nigro, o Eliezer... E é claro, né, cara? Mas por que esses caras adotam? Porque, pô, uma parcela muito grande da população brasileira é evangélica, tipo, sei lá, deve ser uns que 40%, 30%, cara, no mínimo 30%, eu imagino, né? Então, tipo assim, eles querem atingir esse público, né, cara? E é um público jovem. Esse é o ponto. É um público jovem também. E por aí vai. Inclusive com área VIP. E é por essas e outras... E é um público muito engajado, aliás. Porque, por exemplo, a Igreja Católica, ela tem até mais fiéis, só que ela não é tão engajada nem perto do engajamento que tem a Igreja Evangélica, né, cara? Nem se compara. Eu resolvi fazer, que mais como prometido, mais um vídeo igreja, comentando com vocês a situação... Eu mesmo, é difícil de ouvir, então vou falar o que, né, cara? São das igrejas atuais. E pra não ficar muito disperso, eu vou dar foco aos pastores mirins que estão em alta agora. Nesse vídeo, eu quero tentar explicar por que estão surgindo tantos profetas mirins dentro da igreja, qual o motivo de tanta gente acreditar e dar fama pra eles, já que tanto o Miguel quanto a Vitória Souza têm milhões de seguidores, e claro, qual a minha opinião sobre isso tudo, como alguém que foi criado lá. Se você não assistiu a primeira parte do vídeo, pode ficar tranquilo e ver depois, isso não afeta o conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre os pregadores mirins. Bora!
Eu não sei vocês, mas com 14, 15 anos, o meu maior passatempo era jogar Resident Evil. Ah, era assim. Eu sei qual que é o maior passatempo. O maior passatempo de um homem com 14 anos, meu amigo. Tá de brincadeira, né, cara? E assistir Naruto. Não expulsar demônios. Deus, ficava só na fase que você joga com a Ashley no jogo, né? E curar pessoas doentes. Eu não sei o que andam fazendo com a mente dessa criançada. Porque, mano, tá certo que as igrejas nunca foram lá muito rigorosas na hora de escolher líderes e pregadores, né? Preciso nem falar nada. Só que antigamente, pra você se tornar um pastor ou pregador da palavra... Caraca, essa igreja parece o estigma do Berserk, né, cara? Nas minhas vivências... Cara, imagina se uma igreja evangélica adota como símbolo um símbolo parecido com o estigma, e daí quando eu andar na rua as pessoas vão achar que eu faço parte dessa igreja, demorava, né, cara? Muito tempo, tá ligado? Além disso, tinha muita renúncia, consagração, estudo da Bíblia, etc e etc. Hoje, a gente chuta a moita e aparece um novo Silas Malafaia, simplesmente do nada. Um adolescente ou uma criança viraliza alguns vídeos e passa a pregar em tudo quanto é canto. E ganhando muito dinheiro ainda por cima. No vídeo passado, eu citei brevemente a Vitória Souza, que naquela época já contava com milhões de seguidores e tinha se envolvido em muita polêmica. Já que as pregações dela não tinham muito sentido, é um tanto meio quanto coach do que estudo da palavra, e ela apenas fala... É muito... Esse é a parada, né, cara? O lance dos pastores é muito parecido com, tipo, com... desses pastores, assim, que viralizam e tal. É bem coach mesmo, né, cara? Para, assim, até a forma de se... falar, né? E eu falo isso no máximo respeito, não tô debochando. As pessoas querem ouvir de forma mais genérica possível. Tenho 2 iPhones na minha mão, você tá vendo aqui? Se você pudesse escolher um desses dois, qual que você escolheria? O 11. Qual que você escolheria? O 11. Você escolheu esse? Porque Dois esse daqui iPhones? é mais bonito, é mais atual, é mais presença. Mas, menina, deixa eu perguntar, qual que é o teu celular? É o BlackBerry 2007? Mas esse aqui não deixa de ser um iPhone. É por isso que tem gente que não avança, só regressa. Pergunta por quê? Porque o segredo do teu sucesso tá no teu ponto de vista. Pro 11 nascer, primeiro teve que ser o XR. Só que, recentemente, ela encontrou um oponente à altura, digamos assim. E você já sabe. Mas ele é um bom casal, né? Qual que é a idade quem dele? é? Talvez o nome mais falado da internet nas últimas semanas, que é o famoso pregador mirim do Pix, Miguel Oliveira. Pra quem tá por fora ou não se lembra, é basicamente... Ele é mais novo, né? Ela parece ter uns 16 anos. Ele tem... Ele deve ter uns... Não sei se ela tem 16, talvez uns 14, eu acho. Ele deve ter uns 12. Tanta diferença, né? Há 2 anos. Moleque de uns 14 anos que virou um dos nomes mais falados recentemente. Tipo, basicamente um moleque de uns 14 anos que virou um dos nomes mais falados recentemente. Não, tipo, muito mesmo. Tem canal aí farmando em cima. Ele falou 14, claro, mas... Pô, ele parece muito criança pra 14, né? A dele sem parar. E nada contra. O YouTube é 2 anos, mas eu tô falando 2 anos. Só se ele vai ser meio baixinho mesmo, porque o homem se desenvolve muito, né, cara, ali nessa época, né, cara, se é que vocês me entendem, né, é uma época de desenvolvimento da pessoa, então o moleque cresce pra caramba, dos 12 ao 14, sabe? Sim mesmo. Ele apareceu supostamente falando línguas estranhas. Que não, né, que na verdade é inglês, ou deveria criança, ser, não. E num dos vídeos mais famosos, ele aparece mesmo. rasgando um diagnóstico de câncer de uma mulher, dizendo que Deus estaria tirando ele, filtrando sangue e curando leucemia. Se desse mais 5 minutos, a mulher sairia dali com um pacote de cura completo pro corpo inteiro, não duvidem. O problema foi que esse vídeo foi longe demais e a própria moça começou a levar hate. Não me pergunte o porquê, já que não faz o menor sentido. E ela veio a público dizer que continua fazendo os tratamentos e que o Miguel não curou porcaria nenhuma e que caso venha ter uma cura, é por meio de Deus, não do pastor mirim. Algo bem parecido com o que o Pablo Marçal fez aquela vez com uma cadeirante, vocês se lembram? Coincidentemente, os dois já foram vistos juntos e eu acho que isso explica muita coisa. E claro, como não pode faltar no checklist de picaretagem evangélica, ele vive pedindo pix pra quem tá assistindo o culto presencial ou até nas redes sociais. Algumas fontes inclusive dizem que cobra de 3 a 30 mil reais pra pregar em outras igrejas. E durante o culto fala sobre doação de dinheiro em tom de ameaça e recebe 50% de todas as ofertas. E mano, sabe o que é pior? Ver gente simples que ralou a vida inteira entregar 1.000, 2.000 e até carro na mão de adolescente. Uma coisa é você ir na igreja e dar lá, mano, R$2 ali, dar 5 no máximo, 10. Não, você pode dar o dinheiro que quiser, cara. Mas, tipo assim, ainda mais se você tiver muito dinheiro, mas, tipo assim, o cara que trabalha lá pra um salário mínimo dá, sei lá, o cara ir lá e dar 300 na mão do pastor, né, cara?
consigo entender, cara. Sente no púlpito. Porque, por mais que a gente dê risada e ache ridículo algumas situações, no fundo, isso tudo é muito triste. Como eu falei no antigo vídeo, diversas pessoas que frequentam as igrejas não têm tanto conhecimento, são meio ignorantes em vários sentidos, ou só estão frágeis emocionalmente e apostam toda a sua vida, inclusive financeira, na mão de um pastor ou pregador. Mas eu entendo esses pontos, cara, mas sei lá, cara, é duro de aceitar. Mirim. Doam carros, casas, um salário inteiro, se for preciso, na esperança de, supostamente, receber uma recompensa pelo ato de fé. E olha, eu não sou contra você dar uma oferta, um dízimo ou o que mais quiser, até porque a igreja tem custos e precisa se manter de pé, mas muitos se aproveitam da ignorância das pessoas. Da mesma forma que o governo e a mídia querem nos convencer de que a inflação e a alta do dólar não afetam tanto assim. Mas se você faz compras, tá percebendo que cada vez mais o preço de tudo dispara, chega até dobrar. A carne e o café viraram um artigo de luxo. Um carro ou uma casa estão cada vez mais distantes e mesmo que você ganhe mais, o seu dinheiro só desvaloriza dia após dia. Então não é apenas esse o problema. Só pra vocês terem uma ideia, esse era o preço do café no início de 2024, vendido a R$15. Pô, mas entrou em outra parada agora, já, hein? Que saudade. Hoje, esse preço mais do que dobrou. Ou seja, se você toma café, o seu dinheiro desvalorizou entre 100% a 200% em apenas um ano. E quando a gente olha pro lado, nem o investimento vence isso. A renda fixa te paga 10%, 14%. Ah, que é isso? É propaganda! Chegou até aqui, por favor, deixa o like, se inscreva no canal. Não custa nada, vai estar me ajudando demais, tá bom? Bora! Quando eu tava escrevendo o roteiro pra esse vídeo, eu achei um outro bem engraçado no TikTok, onde a pessoa escreveu que o Miguel ficou 40 minutos, abre aspas, tentando arrancar 20 ofertas de R$1.000. Mano, eu fico me perguntando como é que um líder da igreja, além de permitir que isso aconteça, paga até 30 mil pro moleque desses. A galera tem medo da inteligência artificial, mas eu sinceramente acho que a burrice humana é pior. Se você nunca leu a Bíblia, ela fala que... Mas eu não consigo entender, tipo assim, cara, por que o que leva, sei lá, um pai de família, cara, que tá ali no negócio, cara, eu queria dar R$1.000 na mão do moleque de 14 anos, cara, tipo assim... Cara, eu não consigo entender, cara. Sinceramente, cara, eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender, cara. Conhecer uma árvore, basta olhar para os seus frutos. Um cristão de verdade deve ter mansidão, paciência, humildade e por aí vai. Recentemente, o Miguel foi num podcast e só porque o host deu uma opinião de que os cultos não deveriam ser filmados, nesses momentos de língua estranha e milagres muito mirabolantes, ele ficou pistola e disse que o cara tava errado. Como qualquer criança de 15 anos faria, obviamente. E por mais que o Miguel realmente possa ter qualquer um desses dons e ser usado por Deus pra curar alguém, o fato é que ele não demonstra os frutos de alguém que é 100% cristão, entende? Vai por mim, mano. Eu passei 17 anos lá e eu vivi muita coisa. Fica muito óbvio quando alguém leva a sério a palavra de Deus e quando não. E também, não é por nada, mas olha a cara desse moleque, não passa uma sensação estranha de que algo de errado não está certo? Assim, não é querendo julgar, mas... Pela aparência de Deus, é duro, mas... Além de tudo... Ele passa uma vibe Pablo Marçal, assim, né, cara? Uma vibe, assim, do... Teve alguns prints vazados onde ele fica pistola com perfis que fizeram meme de suas pregações, ou seja... Fala, bando de fracassado, a crítica de vocês como com farinha. Ele não parece lidar bem com nenhum tipo de crítica. Cadê a humildade? Ou seja, a cruz ao contrário. As costas dele não tem não, Samuel Baum? Que pode parar dessa, não parece lidar bem com nenhum tipo de crítica. Cadê a humildade? Inclusive, um pastor bem conhecido no meio evangélico e até fora dele, chamado Eliseu Rodrigues, estava dando uma espécie de discipulado pro Miguel, que pra quem não sabe, é uma espécie de mentoria, onde um pastor já consagrado e experiente se torna mentor pra um jovem que quer seguir os mesmos passos. É tipo Mestre Kami, Goku, Shifu e Tai Lung. Obrigado. Agora eu entendi. Os Morales. Brincadeiras à parte, acho que deu pra entender, agora só que, adivinhem, nesse mesmo podcast, o Miguel disse que faz o que quiser, porque o Eliseu não é pai dele e não deve satisfação nenhuma. Cara, alguém pega uma cinta lá, por favor. Depois disso, com toda a paciência e respeito que a Bíblia diz ser fruto... Esse moleque vai ser político um dia, vocês podem... Eu aposto, cara, eu aposto qualquer coisa aí, cara. Aposto meu negócio aí, boto meu negócio na roda, boto minha roda na roda aí, cara, que esse moleque vai se candidatar pra alguma coisa no futuro. Eu tenho certeza.
de um homem realmente transformado, o pastor acabou postando no Instagram que ia parar de mentorar o moleque, porque, segundo ele, o Miguel é arrogante, não aceita ser contrariado, faltou levar uma boa surra na infância? Poderia ter sido, mas ele apenas disse que ele não tem tempo para se dedicar a Deus em meio a tantos compromissos, o que faz total sentido, porque no mesmo podcast ele disse que caso queira, pega 30 dias no mês e olha, desse jeito não tem como fazer nada mesmo. E mano, indo ponto a ponto dessa história, sem brincadeira, eu tenho um pouquinho de propriedade pra falar, porque sim, eu já tive um discipulado pra me tornar pregador na época em que ia na igreja. Ou seja, passei por algo bem parecido que o Miguel. Diferente dele, eu não vou ficar expondo detalhes e coisas desnecessárias que as pessoas comuns não entenderiam, mas o que vocês precisam saber. Você tá falando que eu sou uma pessoa comum? Você tá me chamando de um reles plebeu? É isso mesmo? Pra ser um pregador ou um cantor ou qualquer coisa dentro da igreja, pelo menos nas que eu frequentei antigamente, você precisa passar por um processo longo, onde fará coisas como ler a Bíblia inteira, ou quase, orar todos os dias, jejuar e se abster de muitas coisas consideradas erradas. Existe um longo caminho onde você vai se tornar aos poucos uma nova pessoa, e a partir disso você começa a transparecer aqueles frutos que eu disse, então começa a pregar. Ou seja, tem uma trilha a percorrer. O grande problema é que uma criança de 14 anos não entende isso. Não tem nem cabeça pra isso, né, cara? Mano, com 14 anos você mal aprendeu a ler. Como é que vai conseguir absorver os ensinamentos de um dos livros mais complexos do mundo? Não faz sentido. Até porque a pregação é simplesmente um dos pilares mais fundamentais de um culto, que pra quem não sabe, é dividido geralmente entre louvor, palavra, que é a pregação, e oração. Em igrejas maiores e mais bem estruturadas, como a Lagoinha, por exemplo, dificilmente você vê um caso de Miguel Oliveira ou Vitória Souza pregando, porque são locais onde a estrutura e a hierarquia são muito bem fundamentadas, e existe um passo a passo de tudo lá dentro. Eu digo isso porque os meus pais e familiares frequentam, então eu tô ligado como é que funciona. Eles têm cursos, mentorias e várias coisas pra você contribuir na obra da igreja. Não é atirado, tá ligado? E esses cultos costumam ter 2, 3 a 5 mil pessoas, fora o fato de serem transmitidos pelas redes sociais, o que faz com que alcancem projeções ainda maiores. E assim, esses vídeos virais, por exemplo, se tornam uma imagem da igreja pra muita gente. É por isso que não, você não pode postar qualquer coisa, muito menos permitir que uma criança de 15 anos, arrogante e briguenta, suba no palco e comece a falar. Isso é um desrespeito com quem tá ali de boa fé e mostra um despreparo absurdo daqueles que deixam acontecer, além de passar uma visão negativa da igreja. Só que, infelizmente, isso é bem normal em alguns lugares pequenos que não tem tanta estrutura, porque meio que não... Eu tenho uma opinião, Samuel, eu tenho uma opinião polêmica, e eu tô numa fase que eu tô sendo polêmico, que eu falo mesmo, cara. O moleque dá dinheiro, cara, essa é a parada, o moleque dá dinheiro, ele viraliza e dá dinheiro pra igreja, cara, e é por isso a igreja quer colocar ele na frente, quer deixar ele falar, porque o moleque dá grana, mano. Existe um controle, sabe? É simples, a resposta é simples. A forma que eu citei no primeiro vídeo sobre a possibilidade de existir pastores picaretas em igrejas pequenas ser muito maior, isso também acontece com pregadores mirins. Igrejas muito grandes como Lagoinha e afins são todas comandadas por autoridades que ditam a forma como tudo funciona, e por isso elas se tornam cada vez mais padronizadas e costumam funcionar melhor. Porém, em diversos locais menores, principalmente de bairro, onde tem 100, 200 membros, a coisa pode ser bem mais desorganizada, e daí surgem aqueles que queimam completamente o filme das igrejas boas. E isso tudo são apenas exemplos, ok? Eu não tô defendendo nem atacando nenhuma instituição, acho que já deixei isso bem claro. Mas fica a dica, se você tem a possibilidade de escolher frequentar uma igreja pequena de bairro ou uma grande de rede, vai na maior. Elas tendem a ser menos piores. Interessante, cara. Eu já tinha uma visão que era o contrário, sabia? Como eu falei no começo do vídeo, eu achei que esses vídeos virais que a gente viu e tudo mais eram de igrejas maiores, mas para não pensar, parecia de igrejas menores mesmo, né, cara? Até pelo meio de gravação não é profissional, né? Geralmente esses vídeos meio malucos são com uma qualidade menor e tal, né? E pelo que eu pesquisei, tanto a igreja do Miguel quanto a da Vitória Souza parecem ser exatamente o caso. Lugares menores e provavelmente mais livres para esse tipo de coisa acontecer. Aqueles lugares e igrejas que você nunca ouviu falar, tá ligado? E só para deixar claro, Deus usa quem ele quiser. Isso é mais do que óbvio, já que na Bíblia até um jumento fala. Mas existe uma diferença gritante entre uma criança ser usada momentaneamente para falar de Deus e se tornar uma autoridade fazendo isso. Nesse caso, eu volto a dizer, a Igreja Católica é muito mais organizada. E olha que eu não vou em nenhuma. Se tornar alguém... Mas não tem nem comparar, né, cara? Não é puxar sardinha porque eu sou católico, mas, cara, a Igreja Católica e Ortodoxa é uma organização de 2000 anos, né, cara? É óbvio que elas vão ser
mais organizadas, né, cara? Importante dentro de uma igreja deveria ser um processo longo e super rígido, porque a gente tá falando de algo que E já passaram por literalmente de tudo, né, cara? Então, mexe com muitas experiência vidas, não mas falta, em né? muitos casos isso não existe. A igreja evangélica é simplesmente campeã em enriquecer. Aliás, se você chegou até aqui, assista mais Iceberg dos Papas, que se Deus quiser, já deve ter lançado hoje, né? Ontem de noite, né? Ser falsos profetas. Nem preciso falar, né? Edir Macedo, bilionário, onde tem até gravações ensinando a extorquir fiéis, Valdemiro Santiago e sua fortuna suspeita, onde inclusive os dois foram investigados por crimes financeiros, e a lista só aumenta. Pessoas que doaram tudo pra Universal, pastor vendendo objeto ungido, etc e etc. Só que me responde uma coisa, o que seria mais surpreendente hoje em dia? Um pastor de 50 anos falando em línguas estranhas e curando as pessoas, ou o adolescente de 14 anos fazendo isso? Pois é, você acabou de descobrir o motivo deles fazerem tanto sucesso. Os grandes líderes perceberam que precisavam se modernizar, e para alcançar mais pessoas, nada melhor do que ter pequenos pregadores mirins espalhados por aí. Pô, todo mundo vai ficar curioso pra ver. Só que tudo isso tem um preço. Eu sei que depois de tudo que eu disse, caraca, a impressão que fica que Deus, é de que a igreja virou um antro de golpistas e charlatões, cada vez mais jovens inclusive. E se você pensa dessa forma, eu não vou te julgar, cara. Só que é exatamente nesse momento que eu preciso lembrar que Deus não... Que Deus, né, cara, que entrou lá com o chicote no templo de Jerusalém, diria das igrejas hoje em dia, né, nada a ver com isso. E eu não digo essas palavras num tom clichê de que todo mundo repete por aí, eu falo como alguém que se reconectou de verdade com ele. Como eu disse anteriormente, eu tenho orado e lido a Bíblia todos os dias e a minha vida, de fato, tá muito melhor. Muitas igrejas são sim lavagem de dinheiro, estão cheias de golpistas e pessoas prontas para extorquir fiéis. Mas esses são os erros dos homens, né? Por favor, não deixa isso impedir você de viver uma vida com Deus. A gente sempre tem muitas dúvidas sobre o que fazer e o que deixar de fazer para seguir Jesus, mas antes disso, dá o primeiro passo e começa a fazer o que eu falei. Separa 15 minutos do seu dia para orar e ler a Bíblia. Tenho certeza que vai te fazer muito bem. E o que eu vou dizer agora é um relato extremamente pessoal, mas pode mudar a percepção de alguém sobre Deus e o que ele pode fazer na sua vida. No ano passado, em 2024, eu tava assistindo o podcast do Thales Roberto no Inteligência Limitada, e ele disse que nós podemos fazer um propósito com Deus para provar que ele existe e mudar a nossa vida. Pois bem, naquele mesmo momento eu fui pro meu quarto e fiz uma oração, abrindo mão de algumas coisas importantes na minha vida de março a dezembro, em troca de saber que ele existe e do meu canal crescer. Pois bem, em pouco tempo teremos uma conversa hoje à noite, Deus. Após o início do propósito, o canal começou a ter vários vídeos virais. Quem me acompanha há pelo menos um ano sabe. Mesmo editando no Motorola com tela quebrada, em janeiro desse ano eu bati 100 mil inscritos. Ou seja, Deus não apenas existe, como também mudou a minha vida, já que hoje eu trabalho apenas com criação de conteúdo na internet. Por isso eu te convido, se você tá cansado das igrejas e dos falsos profetas, faz um propósito e prove você mesmo que Deus é real. Eu tenho certeza que ele vai te responder e a sua vida vai mudar muito, se você estiver disposto a entregar pra ele. E afinal, não custa nada tentar, não é? Deus não quer o seu dinheiro, apenas um coração sincero. E isso que eu falei não tem nada a ver com igreja. É realmente uma ótima ideia, gente. Eu acho que vale muito a pena, porque você vai estar matando dois coelhos ao mesmo tempo, né, cara? Ao mesmo tempo que você vai estar deixando de fazer algo que te faz mal, você vai estar gastando esse tempo com coisas que te faziam mal, fazendo bem pra você mesmo. Ou seja, eu tenho certeza, cara, que muito de tudo isso que ele tá falando, mesmo se você for ateu, cara, você vai falar que, tipo assim, ele fez com que o canal dele crescesse porque ele se livrou de coisas ruins da vida dele, e esse tempo que ele tinha, ele começou a focar no canal dele, em deixar o canal dele melhor, né, cara? Eu deveria fazer isso, né? Veja, porque até hoje eu não voltei a frequentar nenhuma. Pô, eu tô fazendo vídeo, agora, tá começando agora. Falando mal. Às vezes visito, não vou negar, mas analiso cuidadosamente o lugar pra ter certeza de que vale a pena. E claro, nenhum local é perfeito, isso não existe. Mas vamos concordar que alguns problemas são maiores do que outros. Eu jamais iria num lugar onde o pregador tem 14 anos e fica pedindo Pix ou prega sobre iPhone, isso já é demais. Mas enfim, rapaziada, pra quem quer saber as últimas notícias, recentemente o Miguel foi proibido de pregar
pelo Ministério Público e vai ser obrigada a frequentar aulas presenciais. Porque, ao que parece, o moleque tava tendo aulas online. Provavelmente por conta das agendas cheias. Ou seja, lugar de criança é na escola e não no púlpito. Mas agora eu quero saber qual a opinião de vocês sobre os pregadores mirins. Você vai pro colégio lá, vai pro colégio, teu colega de sala é um pastor mirim, né, cara? Acredita nas curas e milagres ou acha que são apenas projetinhos de Edir Macedo? E se você gostou desse vídeo, vai adorar a parte 1. Lá o conteúdo ficou ainda... Eu já vi essa parte, eu acho, bem cara. Pessoal, não tenho certeza, falando de alguns mano. escândalos famosos e também da minha experiência. Eu acho que sim, cara, porque como que eu ia saber que ele já era evangélico? Eu acho que eu vi Vai aparecer na tela assim que o vídeo terminar. E não esquece de abrir a sua conta na Mercado Bitcoin. Ok, gente. Muito legal o vídeo. Muito bom mesmo. Foi legal comentar sobre esse assunto. Dar meus 2 dedos aí nesse assunto. E, cara, como ele falou, mano, o mais importante é você se reconectar com Deus aí é você chegar a Deus da forma que lhe convém, né, cara? Da forma que não lhe convém, assim, né? Que também você vai ser o Rasputin, né, cara? Tipo assim, da forma que você acha certo, você ter as suas próprias convicções, tá bom? Enfim, espero deixar um like, se inscreva no canal e deixa um comentário aí pra mim, tá bom? Que eu quero muito ler, enfim. Se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.